Olá, turma do sexto ano. Vamos começar a nossa aula de artes dessa semana. Vamos começar com as correções, que começam na página 90 e vão até a 96. Vamos lá. A obra que vimos aqui na página 90 é O Grito. Óleo, têmpera e pastel em papel cartão com 90 centímetros. Na Noruega do Edvard Munch. Primeira pergunta era: em sua opinião, que sentimentos foram retratados na obra acima? Bem, podemos perceber que aqui é retratado o medo e o desespero. Uma pessoa parece perdida e assustada. Se vocês colocaram esses tipos de sentimento na resposta de vocês, está correta. Que sentimentos, sensações e ideias a obra desperta em você? Aqui vocês é uma questão pessoal, vocês podem levar, por exemplo, vou dar minha opinião. As cores vivas, o movimento, tudo causa uma sensação de desespero, de algo fora de controle. Dá uma certa agonia olhar para o desespero desse personagem que está numa ponte com outras pessoas, com um fundo tanto quanto caótico, com cores, e essas cores fortes, essas linhas bem definidas acabam causando essa sensação de uma pressão maior. É como se tivesse sido pressionado, como causasse uma certa pressão a pintura. Muito bem. Continuando, vimos os cartazes, né? E vimos esse aqui. Em sua opinião, por que o autor do cartaz optou por fazê-lo dessa forma? Qual mensagem ele quer transmitir? Quais possíveis sensações o cartaz poderia causar em seus observadores? Aqui é o seguinte, ele queria o quê? Chamar a atenção de quem lê. Primeira parte, né? Porque ele optou fazer dessa forma. Para chamar bem a atenção da pessoa que lê. Com cores nacionais, vermelho, azul e branco, que são as cores da bandeira dos Estados Unidos. Que mensagem é que ele quis transmitir? Que os Estados Unidos precisa dessa pessoa. E quais possíveis sensações o cartaz poderia causar em seus observadores? A ideia de unicidade, que é o quê? Que ele estaria apontando exatamente para você. Tá passando a ideia de que você é alguém importante para o país. E por você ser importante para esse país, você deve lutar por ele. Ou seja, se alistar no exército e lutar pelo exército americano. Ou seja, é um sentimento de nacionalismo exagerado, onde passava-se a ideia de que os Estados Unidos precisavam dessa pessoa para vencer a guerra. E por ele estar apontando, e a própria palavra dizer, eu preciso de você, ao NTU, né? Causa a ideia de que a pessoa está sendo chamada, ela se sente especial por estar sendo chamada pelo tio Sam para participar da guerra. Vamos lá, continuando. Vimos essa atividade, não foi o Telégrafo Nacional. Aí vem um associe. O raio simboliza a eletricidade e a rapidez desse meio de comunicação. A presença de pós também indica e reforça a passagem da corrente elétrica, ou seja, D. Elementos bélicos como o brasão e a espada dialogam com o contexto militarista da época em que o anúncio foi veiculado. B. O anúncio de caráter nacional reforça sua identidade ao usar as mesmas cores da bandeira do Brasil, que é o C, que é o verde e o amarelo, apesar de estar meio apagado, que é a mesma ideia daquela do cartaz do tio Sam, onde ele usa as cores da bandeira americana. A palavra de ordem ao final, acompanhada de um ponto de exclamação, né?
Ponto de exclamação é uma maneira de convencimento muito utilizada na publicidade. Vamos observar aqui que é a. Prefira-o, né? É meio que uma ordem. Passa a ser uma ideia. Outra coisa foi que a atividade prática foi criar esses cartazes. Alguns foram bem criativos, outros bem preguiçosos. Caprichem mais nos trabalhos de vocês, eles contam ponto. E com isso, a nossa parte de correção vai chegando ao final. Vamos à nossa aulinha de agora. A arte crítica à espionagem. Vamos diminuir um pouco a fonte. A espionagem parece coisa de filme, mas sabia que não é? Existem governos que têm espiões profissionais agindo para obter informações sigilosas para diversos fins, como perseguir inimigos políticos, obter vantagens comerciais, impedir ataques terroristas. Muitas vezes, no entanto, essa espionagem invade a vida privada das pessoas, não apenas daquelas que ocupam cargos importantes, mas também das pessoas comuns. Observe a linha abaixo. Então, vimos aqui o quê? Que essa pintura é do Banksy também, que a gente já estudou sobre ele, que ninguém sabe quem ele é, mas ele é extremamente famoso, suas obras são famosíssimas. Então ele fez isso, que é o quê? Caso vocês não saibam o que é isso, isso aqui é uma cabine telefônica. Antes da invenção do celular, se você estava na rua e precisava ligar para alguém, você usava uma cabine telefônica. Aqui não tinha cabine telefônica. Aqui tem ainda, não sei se algum funciona, mas os orelhões. Os orelhões tinham a mesma função da cabine telefônica. No caso aqui, o Banksy utilizou o quê? Espiões em voltas com aparelhos de escuta, como se estivessem escutando o que a pessoa que está falando. E aparelhos de escuta realmente existem, que podem gravar suas conversas quando você faz uma ligação. Por exemplo, quando você vai começar uma nova conversa no WhatsApp, sempre tem lá uma mensagenzinha. Essas conversas serão criptografadas para sua maior privacidade. Que é o que? Essa criptografia é o que? Quando você manda uma mensagem, o aplicativo no seu celular embaralha essa mensagem e manda para o servidor. Do servidor vai para o aparelho que você quer e lá o aplicativo desembaralha a mensagem e a pessoa recebe. Isso ocorre em segundos. Mas o que isso faz? Ao embaralhar e desembaralhar, torna impossível que outra pessoa copie, ou, aliás, torna virtualmente impossível, né? Ninguém sabe se é possível ou não. Torna difícil que essa pessoa consiga interceptar essa mensagem. Seria o quê? Pegar ela no caminho e descobrir do que está falando. Agora, se a pessoa tiver como ver as mensagens salvas no celular, aí já é outra coisa, que também é espionagem. E, atualmente, muitas pessoas comuns, mesmo até no dia a dia, existem espionagens. Por exemplo, quando você faz pesquisas na internet, o seu histórico fica salvo. Ou GPS que localizam onde está a pessoa. Claro que tem utilidades boas para isso. Só que com o GPS indicando onde você está, mesmo que você use para sua segurança, também serve para alguém ficar sabendo onde você está. Que se essa pessoa consegue acesso a esses dados, ela sabe onde você vai e onde você esteve. Ou seja, a espionagem não afeta mais só os grandes líderes, que ainda ocorre muito. Teve até umas notícias de espionagens do governo americano em relação ao Brasil, a China e vários outros países. A CIA e o FBI que aparecem nos filmes também têm seu lado de espionagem. Essa obra foi criada pelo artista britânico Banksy. Ela retrata 3 espiões usando aparelhos para ouvir conversas em uma cabine de telefone. Essa arte foi pintada em um muro de Londres, na Inglaterra, e é de uma
crítica à espionagem praticada pelo governo desse país, a qual acaba atingindo os cidadãos comuns. Por exemplo, algumas pessoas falam que tem inteligências artificiais programadas para que elas interceptem mensagens que sigam determinadas palavras. Tipo assim, um determinado conjunto de palavras que poderiam ser usadas, por exemplo, por terroristas. Essas IAs conseguem rastrear todos os e-mails ou mensagens, algumas mensagens de texto, procurando essas determinadas palavras. E quando ela encontra essas palavras, vai para um grupo para eles analisarem a mensagem como um todo. Aí, resultado: com isso eles tentam, de certa forma, impedir um atentado terrorista. Porém, o que acontece? Você, numa mensagem, você pode ter suas mensagens enviadas para um amigo, para um parente, interceptadas e vistas por pessoas que não deveriam. Afinal, você tem seu direito de liberdade de expressão e de seguridade desses direitos. Essa obra ela causou tanta polêmica que foi apagada dias depois. Esse tipo de manifestação artística interage com o espaço urbano e pode receber intervenções de qualquer pessoa. No caso aqui, vamos ver. O stencil é uma técnica comum de arte de rua, pois sua matriz é de fácil confecção. Isso garante melhor legibilidade das formas características marcantes nas obras de Banksy, que é o jeito como ele faz, que é como se fosse o stencil, que vocês já viram como funciona, e ele usa para pintar por cima, por isso ele consegue repetir a mesma obra em vários lugares rapidamente. B. O uso de poucas cores indica a limitação do material, ou seja, o número reduzido de latas de spray, o que garante facilidade de transporte e agilidade na realização desse tipo de arte de rua. Lembre-se, ninguém sabe quem é o Banksy. Ele solta suas grafites e pinturas em qualquer lugar e tem que sair rápido de lá para ninguém ver ele fazendo. Então, usar poucas tintas, poucas cores, significa poucas latas de tinta. E pouca lata de tinta significa você sair correndo mais ligeiro. C. A posição dos espiões e os elementos que seguram, microfone, câmera e gravador, se interagem com a cabine telefônica na calçada, demonstrando a interação entre a obra e o espectador. Nessa obra, há também uma interação entre o mundo bidimensional e o tridimensional. Afinal, eles são personagens 2D, mas a cabine, a pessoa, a antena aqui são personagens tridimensionais. E dá uma interação possível, porque se você se posicionar do jeito certo como foi tirada essa foto, você tem uma visão completa, que pega tanto a cabine, a pessoa que está dentro, as pinturas e a linha que sobe até uma antena normal que tinha ali. Ou seja, ele aproveitou a própria antena aqui em cima, pintou um cabo descendo como se eles estivessem pegando as coisas que o cara está falando e transmitindo para alguém. Agora vem a nossa primeira atividade dessa semana. Tente explicar por que essa obra causou polêmica. Vamos ver. Esse é o trabalhinho de vocês. Por que vocês acham que essa obra causou polêmica? Isso. E a nossa segunda parte da atividade é nossa atividade prática, que será uma arte crítica. Como assim uma arte crítica? Vocês vão escolher um tema, a escolha de vocês, e criar uma obra de arte criticando ela. Seja um desenho, uma colagem, uma pintura, uma montagem feita no computador, mas tem que ser de autoria de vocês. O tema é livre, você só tem que achar um tema e criticá-lo, mas criticá-lo de forma inteligente e coerente. Nada de preconceito ou uso de palavrões. Vou dar uns exemplos aqui. Eu separei aqui algumas coisas do Pinterest, com exemplos que vocês podem usar. O primeiro, o lado sombrio da sociedade.
Quando a gente observa essa obra, a gente vê o quê? Pessoas fazendo uma fogueira e queimando o planeta. Esse desenho faz uma crítica ao quê? Ao aquecimento global. As pessoas estão queimando a coisa, estão cozinhando o planeta. Tem outros aqui embaixo, como a deterioração do planeta em lixo. Essa, ó, da luta dos médicos contra o Covid. Ou essa aqui, um exemplo onde a ganância está destruindo o planeta. Ou essa daqui, ou seja, muitas em relação a meio ambiente, nesse caso. Entenderam? No caso, essa daqui, sobre a medicina e tudo. Ou seja, são obras de arte com o intuito, vocês podem ver que há diferentes estilos. Mais reais, mais cômicos, como esse aqui que fala sobre a ganância. Olha esse aqui sobre pássaros, poluição. Ou seja, tem várias formas de você usar diferentes estilos de artes para fazer essa crítica. Outro exemplo, esse aqui, bem mais simples, que é o quê? Carregado por Marcela Gonçalves. O que é isso? Um livro carregado por um monte de TVs, que é o quê? É o funeral do livro. Por quê? O que ele faz crítica ao quê nisso aqui? Faz uma crítica ao fato de que as pessoas estão abandonando a leitura e se focando apenas na televisão. Ou seja, o livro está morrendo enquanto as pessoas só querem aprender e coisa via televisão. Poderíamos trocar os monitores de TV por computadores. Entenderam? Ou seja, que o livro da literatura está meio que morrendo porque todo mundo está focado nisso. Esse aqui, da floresta, né, indo embora porque os prédios estão tomando conta de tudo. Ou essa daqui, que critica a parte das redes sociais, que as pessoas querem compartilhar tudo, incluindo até o que comem. Viu? Essa daqui que pode chamar como a pressão do Facebook, a pressão que as pessoas sentem por querer curtidas nas coisas que elas publicam. Ou seja, que a pessoa às vezes se sente pressionada a publicar algo para fazer, ou seja, uma crítica às ideias das redes sociais. Essa daqui que faz uma crítica à liberdade de pensamento e expressão, onde impede o passarinho, né, que seria a mente, a cantar e está presa em uma gaiola. Ou seja, ela não pode libertar-se. Ou seja, está prendendo a imaginação e a sua liberdade de expressar e pensar. Ou seja, um desenho mais simples faz toda uma crítica à liberdade de expressão. E essa daqui bem triste que fala do perigo do desmatamento, onde uma árvore que é derrubada, ela pode matar centenas de animais, não esmagado, mas pela falta que ela vai fazer. Viram? Por isso, a nossa atividade prática dessa semana é criar uma obra de arte ultra caprichada, criticando alguma coisa. Pode ser o meio ambiente, a situação da cidade, um determinado bairro. Por exemplo, se seu bairro tem esgoto a céu aberto, ou a estrada está muito ruim, você fazer um desenho criticando aquilo. Caprichem, porque vocês vão ter muito tempo para fazer. Então eu quero que vocês elaborem ao máximo. Pesquisem na internet desenhos com críticas sociais para irem criando umas ideias. Ok?
Tem várias outras. O Pinterest é um ótimo lugar para pesquisar algumas ideias também. Pois bem, turminha, com isso a nossa aula vai chegando ao fim. E não se esqueçam, a agenda de vocês são página 95 e atividade prática, criação de uma arte crítica. Ok? Pois bem, com isso a nossa aula vai chegando ao fim. Bons estudos. Tchau.